E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos temas mais incríveis e transformadores de todo o texto bíblico, a promessa de Jeremias 31. Nós vamos ver uma transição que é literalmente monumental. É a passagem daquela exaustão religiosa cheia de regras externas para um lugar de verdadeiro e autêntico descanso interior. E olha, o que a gente vai descobrir aqui tem o poder de virar a chave de como a gente entende e vive a espiritualidade no nosso dia a dia. Ok, vamos mergulhar direto nisso. Vocês já pararam para pensar no quanto as pessoas nas igrejas hoje em dia estão exaustas? Existe um fenômeno muito real que a gente costuma chamar de igreja do cansaço. É uma pressão silenciosa, mas gigantesca para performar. Sabe aquela coisa de cumprir checklists espirituais e manter as aparências só na base da força do braço? Pois é. O resultado disso é uma comunidade de fé que está ali, frequentemente à beira de um colapso emocional e espiritual. Tentar carregar o fardo de regras externas sem ter uma mudança de verdade lá no íntimo, olha, é um caminho sem volta para a frustração. Parte 1. O cansaço da religiosidade. A falha do esforço humano. Imagina só tentar sustentar um relacionamento com Deus puramente na sua própria força de vontade e no cumprimento mecânico de leis. É complicado, né? Se a gente olhar a linha do tempo da antiga aliança, essa nossa fragilidade humana fica muito na cara. Aquele pacto estabelecido lá no Sinai era grandioso, mas foi quebrado quase na mesma hora, ainda no deserto com o bezerro de ouro. Depois disso, foram séculos e séculos de profetas avisando durante o período dos reis, até culminar na consequência trágica que foi o exílio na Babilônia. E, gente, é super importante a gente ter muita empatia e equilíbrio teológico bem aqui. O problema de verdade nunca foi a lei de Deus. Os textos bíblicos deixam claríssimo que a antiga aliança e a lei eram boas, santas e justas. O defeito estava inteiramente na nossa disposição, na nossa natureza limitada. Exigir que um coração de pedra obedeça a leis que também estão escritas em pedra revelou-se uma equação impossível, resultando apenas em muita falha e, claro, muito cansaço. Parte 2. A promessa no exílio. Esperança no meio da Babilônia. Pensa com a gente no cenário lá do exílio babilônico. O povo tinha perdido absolutamente tudo: a autonomia, a terra deles, o templo. O desespero era total. E é justamente aí, no fundo do poço, quando a religiosidade baseada no esforço próprio provou ser um fracasso gigante, que a graça soberana de Deus entra em cena. Não é o ser humano dizendo, eu prometo me esforçar mais, sabe? Não, é o próprio Deus criando um compromisso novo e inquebrável, trazendo esperança bem no meio da ruína. E o texto diz assim: Eis aí vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Essa declaração simplesmente muda tudo. Um detalhe fascinante é que essa é a única vez em todo o Antigo Testamento que a expressão exata nova aliança é usada. Deus não está falando de colocar um curativo no sistema antigo ou de impor regras ainda mais duras. Ele promete algo estruturalmente inédito, algo revolucionário que é mudar a própria natureza do relacionamento com a gente. Parte 3. Da pedra para o coração. A grande transição monumental. Agora, o que é realmente interessante de se notar aqui é esse contraste teológico central. Para a gente conseguir escapar daquela religiosidade exaustiva, a gente precisa entender a diferença nítida entre esses dois modelos de vida. De um lado, a antiga aliança, que é externa, baseada no esforço humano e na exaustão. Do outro, a libertação da nova aliança, interna, focada na graça divina, trazendo uma transformação que é permanente. É sair de um sistema que só te aponta o que fazer para um sistema que te fornece o poder para conseguir fazer. E para amarrar essa ideia, a gente pode olhar para os escritos do profeta Ezequiel, no capítulo 36, que se encaixam perfeitamente aqui. Deus fala que vai retirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Gente, isso não é um simples ajuste de comportamento. É uma verdadeira operação cirúrgica sobrenatural no nosso íntimo. A própria disposição e os nossos desejos internos são transformados, de fato, de dentro para fora. Olha o impacto profundo dessas palavras. Na nova aliança, a verdadeira obediência deixa de ser motivada por aquele medo paralisante de ser punido ou pela busca de méritos. Ela passa a fluir de um jeito super orgânico, de um coração que foi transformado e que agora, naturalmente, ama Deus e deseja a vontade dele. A lei deixa de ser um peso frio nas costas e vira um princípio de vida interno e libertador. Parte 4. O verdadeiro conhecimento de Deus. Comunhão e intimidade. Mas, afinal de contas, o que significa conhecer a Deus nesse novo arranjo?
O conceito moderno que a gente tem geralmente envolve dominar informações e passar em testes de teologia, né? Mas no contexto bíblico, conhecer significa intimidade relacional. Não é saber coisas sobre Deus, mas viver uma vida de confiança e dependência mútua. A nova aliança é um convite para um relacionamento íntimo, não para um exercício acadêmico rígido. E a beleza gigantesca dessa comunhão direta é que ela criou uma igualdade incrível. Líderes e membros comuns passam a ter o mesmíssimo acesso direto e irrestrito a Deus. Ninguém vai precisar dizer, conheça o Senhor, porque o acesso foi literalmente democratizado. Isso é fantástico, porque liberta as lideranças daquela carga esmagadora de serem mediadores o tempo todo e também liberta as pessoas dos fardos hierárquicos que tantas vezes adoecem as comunidades. Parte 5. Perdão total e segurança. A nossa garantia definitiva. Bom, para que toda essa transformação e intimidade pudessem acontecer de verdade, precisava existir uma garantia definitiva fundamentada no perdão. O livro de Hebreus faz uma conexão magistral com a profecia de Jeremias, mostrando como isso virou realidade histórica e espiritual. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi o evento definitivo que inaugurou oficialmente essa nova aliança, pagando o preço altíssimo que o nosso esforço humano jamais daria conta de pagar. Aqui está a base da nossa segurança eterna. Quando a gente lê que Deus jamais vai se lembrar dos pecados, não quer dizer que o Criador do universo teve um lapso de memória, tá? Trata-se de uma poderosa declaração jurídica. O caso está encerrado. O pecado foi tratado de forma definitiva, permitindo que a gente possa finalmente descansar na presença divina, sem aquela culpa constante que é a grande geradora do cansaço religioso. Parte 6. Vivendo a nova aliança. Descanso de verdade para a alma. Então, o ponto crucial aqui é como a gente traduz conceitos teológicos tão profundos para a nossa vida prática. Viver a nova aliança é escolher ativamente abrir mão da máscara da perfeição e desse esforço que suga nossas energias. É decidir descansar na obra que já foi consumada. O nosso serviço a Deus deixa de ser uma tentativa de comprar o favor divino e passa a ser uma resposta natural, o puro transbordar de um coração habitado e transformado pelo Espírito Santo. Essa é a cura definitiva para a Igreja do Cansaço. E para fechar a nossa explicação, a reflexão que fica diante de tudo isso é fundamental. Vale muito a pena parar e perguntar com sinceridade. A espiritualidade que se vive hoje tem o peso esmagador e frio da pedra, cobrando de nós um fardo impossível? Ou ela tem a leveza libertadora e a paz orgânica que só o Espírito proporciona na nova aliança? A resposta para essa pergunta, literalmente, muda tudo. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente.